gente vai fazer uma autópsia sobre tudo que rolou na segunda temporada de Stranger Things. A gente vai falar sobre o Devorador de Mentes, da fuga da Eleven, do Dustin virando um pai de pet, assim, mas um pet muito do bizarro. E claro, do Stephen, né, virando aí a melhor babá de toda a história. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E formando a melhor dupla, que pelo menos é a que eu mais amo deste universo. Então, vem comigo, eu sou a Cass e você está no Scriptando, então roda a fita. Beleza, já se passou mais de um ano que a Eleven derrotou o Demogorgon e estamos em outubro de 1984 com Halloween aí, ó, batendo na nossa porta. Os nossos heróis, né, eles estão simplesmente obcecados com duas coisas: o fliperama, que é a novidade aí dos anos 80 que a série traz, e uma figura misteriosa chamada Mad Max. E essa figura, ela tá simplesmente quebrando todos os recordes do joguinho chamado Dig Dug. Ali a gente vai observar que os garotos estão completamente obcecados em querer saber quem é essa pessoa que tá quebrando ali os recordes, principalmente do Dustin, né? Só que a gente observa que apesar dos meninos, né, o Mike, o Lucas e o Dustin estarem ali super empolgados com o fliperama, a gente começa a entrar um pouco mais dentro da vida e do trauma que o Will sofreu decorrente de tudo que aconteceu na primeira temporada. Porque ali a gente começa a ver que o Will, ele meio que começa a sofrer algum tipo de episódios e que ele não tá nem um pouco bem. Porque tem momentos ali que a gente tá acompanhando o Will e ele começa a ser como que meio que transportado para um mundo invertido, só que não no sentido literal, mas no sentido figurado. É como se ele começasse a ter visões de coisas que estão acontecendo no mundo invertido, no mesmo local onde ele tá. Tanto que nessa parte do fliperama, ele meio que sai e ele começa a ver uma sombra e um monstro todo preto com várias pernas, parecido uma aranha, e ele acha que aquilo ali tá acontecendo, até que o Mike vai lá e desperta ele, e ele percebe que ele saiu de dentro do fliperama e tá lá fora, e na verdade tá tudo normal. E ele fica pensando, será que isso é coisa da minha mente por conta do que aconteceu lá na primeira temporada? Aí a gente vê que a Joyce, ela começa a ficar super protetora, também coitada, né? Não vou dizer que ela não tem razão, porque ela começa a levar o Will lá no laboratório de Hawkins, onde tudo aconteceu, né? Só que agora ele tá sob o comando de outro doutor, né? O Dr. Owens, que fala que tudo isso que tá acontecendo com o Will é nada mais nada menos que o estresse pós-traumático, né? De tudo que ele passou, né? Porque ele jura lá, de pé junto, que o danado do portal foi fechado. Você acredita? Porque eu não. Enquanto isso, a gente é apresentado finalmente a essa figura misteriosa que é a Mad Max. E na verdade, ela é a nova garota, digamos assim, que vai ser introduzida nesse novo grupo e se chama Maxine. E que na verdade, pra mim, é uma das melhores personagens que tem. A Maxie, ela vai ser aquela garota nova que acabou de chegar na cidade, que é toda introspectiva, que não conhece ninguém, que fala, que é toda na dela, que anda de skate, ou seja, bem descolada, bem longe daquele estereótipo de meninas que a gente tá acostumada que tragam aí em todos os filmes dos anos 80 e anos 90. E consequentemente, o que acontece? Ela rapidamente chama a atenção, principalmente do Dustin e do Lucas. Se na primeira temporada a gente tinha o Lucas achando que a Eleven era uma intrusa, nessa a gente vai ter o Mike achando que a Maxine é uma intrusa, porque a gente vai ter o Dustin e o Lucas querendo meio que se aproximar e trazer a Max pra perto deles, o Will, coitado, aí vivendo o seu mundo invertido aí na cabecinha dele, e o Mike meio que tá vivendo aquele luto lá, porque no final, né, da primeira temporada, como vocês bem assistiram no vídeo passado, a Eleven meio que como que ela desaparece, né? Ela enfrenta lá o Demogorgon e desaparece junto com ele, e todo mundo acredita que ela meio que foi de arrasto. Só que junto com a Max, não vem somente ela traz ali de chaveirinho seu irmão postiço, o Billy. Que o Billy é aquele típico playboy que a gente ama odiar, ou a gente odeia amar. Entendeu? Porque ele é bonito, ele é charmoso, ele é literalmente um playboy daquele que usa um carro que fez um barulho possante, mas que no fundo ele se torna um crushzinho. E ele é um personagem que você vai vendo na segunda e na terceira temporada que ele vai construindo, porque eles poderiam simplesmente só pegar o Billy e tratar ele como um completo babaca, mas aí você vai vendo que ele tem camadas por trás de toda aquela atitude dele quando é apresentado pra gente o pai do Billy. E a gente olha pro pai do Billy no episódio lá, assim, que olha essa cena quando ele vai lá falar com o Billy e manda o Billy atrás da Max, você olha, por isso que esse garoto é problemático, porque
um pai desse, como não ser problemático? A segunda temporada, ela vai se dividir basicamente em 3 grandes núcleos, ou seja, em 3 histórias principais. Sai do meio, marshmallow! Essa nova temporada, ela vai ser dividida basicamente em 3 grandes núcleos, né, em 3 histórias principais. A primeira delas é o mistério sobre a Eleven. O que aconteceu com a Eleven? Ela desapareceu, ela morreu, ela sumiu? Óbvio que a gente sabe que não, né? Mas a gente, quem não assistiu ou quem assistiu, mas não lembra, acaba descobrindo que ela tá no mundo invertido, né? Ela foi junto pro mundo invertido quando ela derrota o Demogorgon. Depois ela volta, ela consegue sair do mundo invertido e volta para o mundo real, digamos assim. E ela vê lá que a polícia tá na casa do Mike, então ela decide ficar escondida na floresta. E adivinha só quem é que encontra ela? Sim, o nosso DVD, do nosso querido detetive Hopper. O Hopper, quando ele encontra a Eleven, ele começa a querer proteger ela justamente do governo, porque o governo está meio que atrás dela, porque eles descobrem, né, que o Dr. Brenner fazia um experimento ali naquele laboratório de Hawkins. E ele dita, tipo assim, ele meio que coloca pra ela várias regras que não coloquem ela em perigo. Sem falar que ele monta todo um arsenal ali fora da casa, que ele deixa ela numa cabana que ele tinha, que era do avô, do pai dele, não lembro bem direito, mas uma cabana que ele tinha lá perdido no meio da floresta. Ele vai, coloca a Eleven lá e monta um arsenal de armadilha do lado de fora dessa cabana, que me fez lembrar um pouquinho ali o personagem lá do The Last of Us, que eu esqueci o nome dele lá. Enfim, aquele personagem que faz um monte de armadilha na cidade. E vai mostrando pra ela como fazer e por que ele vai fazendo aquilo, né? Só que o que acontece? Ele começa a gerar um sentimento de pai por ela e ela de filha por ele. Vai tendo essa construção desse relacionamento. E ele sempre vai lá na mesma hora, conversa com ela, ele ensina o código Morse a ela, vai ensinando ela a controlar os poderes que ela tem. Só que aí ele começa a entrar em uma investigação que tá acontecendo, porque várias plantações de abóbora, né, tá na época do Halloween, o pessoal lá ela planta abóbora pra vender, e começa a aparecer um monte de plantação de abóbora que tá simplesmente ficando podre e se acabando. Aí fica um vizinho acusando o outro de ter envenenado a sua plantação, e o Hopper vai lá poder investigar isso, né, e ele promete a ela que vai chegar mais cedo pra eles passarem um tempo junto. Por quê? Porque ela começa a ficar espionando os meninos, né, e ela vê que os meninos estão se planejando pra ir pedir doces ou travessuras, e ela queria ir também, porque ela sabe, eu vou fantasiada, ninguém vai ver. O Hopper, né, como um bom pai protetor, com medo da menina ser encontrada, fala que não, senhora, não vai. Fazer o seguinte, eu vou trazer doces pra você, certo? Tal hora, tipo 8 horas eu tô aqui pra gente comer os doces, conversar um pouquinho, ficar passando tempo junto. Só que o que é que ele faz? Ele se atrasa, mas se atrasa assim num nível estrombólico. A Eleven fica pistola, porque ele prometeu e não cumpriu. Quando ele chega, eles têm uma briga absurda, e o que acontece? Ele sai porque ele tem que ir resolver outra coisa, e ela, escapole, ela foge. Só que antes de fugir, o que é que ela faz? Ela começa a mexer num monte de papelado, num monte de coisa que tem lá na casa dele, e ela encontra umas referências que o Hopper tinha sobre a mãe dela, e ela decide fazer o quê? Quero encontrar a mamãe. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a mamãe. Por quê? Aí eu me pergunto, assim, fica um pouco ilógico, porque em teoria a Eleven, ela cresceu dentro de um laboratório, até o inglês ela não fala, né, direito, ela tem aquela dificuldade ali de comunicação, mas ela sabe manusear dinheiro, ela sabe pegar um ônibus, sair de uma cidadezinha pequena ali de Hawkins e ir pra uma cidade grande, tipo Detroit, tipo Atlanta, e consegue se virar lá, saber onde ir, saber o que fazer, saber onde procurar e encontrar, porque pasme, o que acontece? Ela chega lá na casa de onde era a mãe dela. Lembra a mãe dela que a Joyce e o Hopper foram atrás na primeira temporada? Pronto, ela chega lá, encontra a tia dela lá e conta toda a história do que aconteceu e tal. E a tia dela falou: menino, não é que você existia? Eu pensei que isso tudo era invenção, era coisa da cabeça da minha irmã. Aí ela faz lá aquela ligação direta, né? Bota a vendinha na cara e consegue falar com a mãe, né? E a mãe meio que vai dando vários flashbacks de quando ela era pequena, que a mãe dela tenta ir salvar ela, então ela entra lá no laboratório, tenta salvar ela, só que aí, né, o Dr. Brenner manda prender ela, tortura a mãe dela e tal, e a mãe dela fica naquele estado ali meio de transe, que só fica repetindo sempre as mesmas palavras, e a mãe dela mostra uma meninazinha que tava brincando com ela, né? Meninazinha morena, que ela dizia que era como se fosse a irmã dela. A tia dela, né, vendo isso, faz o que? Liga lá pra galera e faz: olha, a menina tá aqui, ela tá falando isso, fez isso, aqui. E ela vê que a tia dela tá falando isso. Quando ela vê que a tia dela tá falando isso, ela fala assim: eu não vou ficar aqui, porque eu não viajei isso tudo pra ser pega, então eu vou fazer o quê? Pufo, eu vou embora e vou atrás daquela menina, porque ela
vê uma foto da menina e pela foto ela consegue encontrar e saber onde que as pessoas estão. Uma psique assim muito da bizarra, mas ela consegue. Até que ela vai e encontra essa menina, só que essa menina lá, né, a irmã dela, que era a número 8, se não me falha a memória, ela tem uma gangue lá, que eles fazem vários, não é bem roubos, mas eles meio que tentam se vingar de pessoas que foram muito mal pra eles. E a Eleven chega lá, a irmã dela, né, vê que isso pode ajudar ela e começa a mostrar aqui o poder dela e que ela pode fazer muita coisa. Pra mim, é o episódio mais chato de toda a temporada, tá? E é o episódio mais chato de toda a série. Eu entendo a funcionalidade dele, porém eu acho chato. E, sinceramente, se essa menina não voltar em nenhum momento da última temporada, eu vou meio que ficar assim, nossa, vocês perderam tanto tempo com isso e no fim das contas não serviu pra nada. Mas enfim, aí a Eleven começa a ver que ela pode melhorar nos poderes dela, o que ela pode canalizar, e ela vê que tem pessoas que têm poderes diferentes do dela, porque o dessa irmã dela é fazer você enxergar coisas que não existem, tanto que você vê lá no momento que eles estão escapando da polícia e tudo, ela faz subir um monte de, tipo, uma parede assim, de concreto do Neida, só que os policiais acham que estão vendo aquilo, mas na verdade não estão. Aí a Eleven fala, não, eu tenho que ir porque eu preciso ir ajudar os meus amigos estão em perigo. Ela deixa a irmã dela lá, a irmã dela sai em fuga com os comparsa lá dela e ela consegue voltar pra Hawkins. Naquela mesma pegada que eu falo pra você. Você imagina, tem gente que mora no interior, que vai pra capital, se perde pra caramba até conseguir se desenrolar, mas a Eleven não. Ela consegue tudo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí beleza, vamos para o nosso próximo núcleo. O nosso próximo núcleo é um dos que eu acho assim mais incríveis, porque é a forma como ele vai montado, que é o quê? O próximo núcleo é um dos que eu acho mais divertido, porque é a partir desse pontapé que a gente vai ter a formação pra mim, a melhor dupla que essa série poderia formar. O Dustin, voltando da escola, faz o quê? Escuta um barulho ali na lixeira e ele encontra um bicho esquisito, feio, horrendo. Aí você olha, vou matá-lo? Não, vou criar ele, vou levar pra casa. O que é que ele faz? Ele leva o bichinho lá pra dentro e dá o nome para o bichinho de Dart. E com isso ele começa a querer descobrir que raios de espécie bizarra é esse. Então ele começa a pesquisar sobre vários tipos de animais para tentar enquadrar, né, o Dart ali em alguma coisa, porque ele não sabe nem ideia do que poderia ser aquilo. E ele começa a descobrir que o Dart tem um pequeno probleminha, que é odeia luz. Ele simplesmente não suporta luz. E outra coisa, um detalhe bem significante, ele começa a crescer de forma rápida e assim, ó, piscou, o bicho cresceu 3 metros. Com isso, ele leva o danado do bicho lá do Dart pra escola pra mostrar pros meninos e pra tentar ver se alguém sabe o que é aquilo. Ele quer proteger o bichinho, os meninos querem que ele leve o bichinho lá pra aquele professor de ciência deles, porque eles acham aquele bicho muito estranho. Nessa brincadeira, o danado do Dart se perde. Aí o que acontece? Começa o Dustin, o Lucas, o Mike e a Maxine a procurar o bicho pela escola inteira. Só que acontece, quem acha é o Dustin. E o Dustin, com medo que eles tentem levar o Dart lá pra entregar pro professor, esconde ele na cabeça, põe o boné e vai, embora pra casa. Quando ele chega em casa, ele deixa o bichinho lá no aquário, que ele põe no aquário lá, que ele criava uma tartaruguinha lá no aquário, e vai sair, né? Só que quando ele volta, adivinha o que aconteceu? O Dart simplesmente triplicou de tamanho e, ó, deu uma comida na gatinha dele. Que deselegante. Tadinha, gente, me deu uma dó porque eu tenho gatinhas, eu tenho 3 gatinhas e quando eu vejo, eu assim, não, por favor. Até que ele vê o danado, o que o Dart se transformou e adivinha, ele se transformou num Demogorgon adolescente. Aí ele faz toda uma armadilha lá pra levar o danado do Demogorgon lá pra o porão, consegue prender o Demogorgon e ele fica tentando se comunicar com os meninos, só que ele não consegue se comunicar com os meninos. Aí o que acontece? Ele simplesmente vai atrás de meninos e encontra o Steven. E o que é que ele diz? Ele pede, papai tá surda, né? E foi você que apareceu? Menino Steven, então vem me ajudar. E é essa aí, nessa união, que a gente tem a melhor formação de dupla, que olha, sinceramente, quem não concorda comigo tá errado. Minha brincadeira. Ah, bom. Mas comenta aqui, porque eu tenho certeza que vocês acham que o Dustin e o Steven é a melhor dupla que poderia ter em Stranger Things. Mais ou menos. Depois disso, corta para o terceiro núcleo da série, que é onde a gente vai ter a apresentação também de um outro novo personagem, que é o Bob, né? É o novo par romântico aí da Joyce, e ele é, assim, um amorzinho, porque ele é aquele nerdão, sabe? Que faz tudo, que consegue tudo e que gosta de filmes bestas e que ri com besteira, e que, de certa forma,
transforma a vida da Joyce um pouco mais leve, né, depois dos acontecimentos que tiveram lá com o Will. Além disso, a gente tem também a Nancy, né, não vamos esquecer do núcleo da Nancy e do Jonathan, que ela tá praticamente sendo consumida, né, ali pela culpa por conta da morte da Barbie, né, e ela fica muito aquele impasse de que ela não aguenta mais mentir para os pais, nem para ninguém, até que ela e o Jonathan decidem, né, que vão derrubar o laboratório de Hopper. Como? Aí eu já não sei como eles pretendiam fazer isso. Mas é o que é que eles fazem? Eles decidem unir forças e ir atrás do Murray, que é um teórico lá da conspiração, que a gente vê que ele aparece lá tentando convencer o Hopper de que estava acontecendo alguma coisa muito estranha, e o Hopper dá um pé quando ele sai pra cá, vai. Só que ele é um maluco, assim, mas é um maluco que fez um bem ali pra série, porque ele traz um alívio cômico e ele vai ser bem importante para muitas coisas. Por quê? Marshmallow de novo. Porque o que é que a Nancy e o Jonathan planejam? Eles invadem o laboratório e são capturados. Ela leva um gravadorzinho lá e consegue uma confissão do doutor, como era o nome dele? Owens, do Dr. Owens. Quando eles liberam lá eles, né, eles pegam lá essa gravação, o Jonathan e a Nancy, e vão lá no encontro com o Murray, né, falam, ó, divulga isso aqui, porque é isso aqui mesmo que está acontecendo. Que é o quê? O Dr. Owens falando, né, que eles meio que criaram ali uma história falsa para justificar. Só que aí, quando eles mandam essas fitas pra imprensa, e ela vira praticamente, né, ali uma justiça pela Barbie, né? Enquanto isso, ali em paralelo, a gente tem a Joyce lá com o seu novo namorado, né? Que é o Bob. Que, olha, nossa, pra mim ele fez foi essencial assim, nessa segunda temporada também, né? Realmente. Porque ele é o que percebe que, na verdade, o que tá acontecendo com o Will tá piorando, mas piorando muito. É muito, cara. Muito mesmo. Cortando dessa parte aí, a gente volta pra Will, né? Que o Will começa a ter mais visões repetidas e o Bob meio que dá uma dica lá pra ele e fala, olha, quando você encarar o medo de frente, fala assim, olha, eu tô aqui, vai embora, eu que mando. Aí o Will acontece isso, aí o Will tá na escola e ele começa a ter aquelas visões lá do mundo invertido, onde ele começa a ver o danado lá do devorador de mentes, né? E ele corre tentando fugir, só que aí ele lembra do que o Bob falou pra ele, não, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Aí ele vira e enfrenta, né, o devorador de mentes e fala, go away, vai embora. Go away. Aí o que é que o devorador de mentes vem uma fumacinha meio a lá Lost e entra dentro lá do Will e acaba, né, possuindo o Will, né? Que aí a gente vai ter a referência. Se a primeira temporada a gente teve uma referência gigantesca a ET, mano, nessa segunda temporada a gente vai ter tanta referência ao filme do Exorcista que tem uma hora que você pensa, que menino que trabalha bem, porque o ator que faz o Will nessa temporada, ele arrasa na interpretação. Com isso, a gente descobre quais são os planos do Devorador de Mente, que é o que? Ele através do Will, ele começa a mapear toda Hawkins, que é justamente por isso que as plantações estão morrendo. Aí o Will lá, possuído, faz o quê? Envia o Hopper para uma armadilha. E quem consegue decifrar como encontrar o Hopper é o Bob, porque o Will começa a desenhar vários caminhos, vários desenhos. Começa a tô louco, desenha. Tá o Mike e a Joyce olhando para um desenho, olhando para o outro, falando, tu tem sentido isso aqui, minha gente? Aí o Bob chega lá e fala, entendi, isso aqui. Aí começa a montar lá, enche a casa da Joyce, porque eles tinham reconstruído a casa, mas aí agora também derrubei o negócio aqui. Eles tinham reformado a casa lá, mas depois também eles descaralharam tudo, porque a casa vira uma bagunça, porque eles começam a pregar folha por tudo que é canto, até que o Bob fala, isso aqui é um mapa de Hawkins. Só que não é um mapa por cima, é um mapa por baixo. E é a partir desse desvende aí do Bob que aqui tudo vai se juntar. Porque a gente vai ter o Devorador de Mentes percebendo que ele sabe onde estão os túneis e manda todos os Demodogs, que agora foram batizados Demodogs pelo Dustin, né? Eles mandam todo mundo pro laboratório porque mata todo mundo, mata geral. E vai ser o quê? Um massacre, né, minha querida? Aí o que acontece? O Dr. Owens, o Hopper, a Joyce, o Mike e o Will, né? E o Bob também, né? Eles ficam presos lá no laboratório. Porque o sistema de segurança do laboratório lá trabalha em contra deles e trava tudo, né? Trava tudo, ninguém sai, ninguém entra. Quer dizer, entra, mas ninguém sai. Ou também ninguém entra.
travou tudo. Tudo. Eu não entendi o que ele falou. Mas adivinha, existe um interruptor que pode reiniciar a bagaça toda. Que aí isso também me faz lembrar Resident Evil. É muita referência aqui pra menina noventista, gente. Só que adivinha, pasmem, ninguém é nerd suficiente pra saber mexer com a bagaça. Quem é que se voluntaria porque sabe mexer com o negócio? O coitado do Bob. Meu Deus. Sim, o Bob. Aí você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Aí ele desce lá, consegue reativar o portão, né, com todo o seu conhecimento de informática e salvar o mundo. Bom, pelo menos ele quase achou que conseguia salvar o mundo, né? Porque ele quase escapa. Mas ali na reta final, ele é pego pelo Demogorgon, por um dos Demogorgons, né? Bem na frente da Joyce. E nossa, eu acho que ali aquela cena ali mexeu, porque eu gostava do Bob, sabe? Eu falei, poxa, o coitado entrou mesmo só pra ir de arrasta. E ele era um personagem bom, sabe? E eu acho que ele servia ali pra dar um sustento à coitada da Joyce, que já tava sofrendo para um caramba. Nesse meio tempo, o Dustin e o Steven estão tentando procurar o danado lá do Dart, porque ele fugiu lá do porão do Dustin, né? Nesse período aí, o Dustin encontra a Max e o Lucas e se reúnem os quatro e bolam um plano que eles vão lá para aquele cemitério de ônibus e eles bolam um plano lá como que eles vão conseguir pegar, né, o Dart. Só que o que acontece? Quando eles estão lá, o Devorador de Mentes envia um monte de Demogorgon para eles. E o Steve já tá lá, ó. Vamos lá, galera. Já tô aqui, ó, com o meu taco de beisebol. No nada é como se eles escutassem o chamado, que é quando justamente o Devorador de Mentes chama eles para ir lá pro laboratório. Porque ele vê que a galera lá, né, o Mike, o Will, o Bob, o Hopper e a Joyce estão lá. Aí eles vão, tudo corre pra lá e a galera fica, uai, gente, o que aconteceu aqui? Todo mundo foi embora. Como assim? Com isso, os dois núcleos, né, todo mundo se reúne, né? Enquanto isso, a Eleven tá lá. Ela tá tentando voltar lá de Atlanta, Detroit, sei lá de onde raio que ela tá. Mas ela tá tentando voltar. Tá lá. Vai chegar no clímax. Enquanto isso, o grupo do laboratório e o grupo lá do cemitério de ônibus, né? Eles se reúnem e eles descobrem que, na verdade, o Will e o Devorador de Mentes, eles estão ali unidos, formando uma mente coletiva, junto com os Demogorgons. E é nisso que eles descobrem que, se você machuca o monstro, você machuca o Devorador de Mentes, você machuca o Will. Eles descobrem no jeito tanto quanto traumático. Mas que se você também machuca o Will, você machuca o monstro. E adivinha só, o que é que a gente vai fazer? Sim, eles vão ter que exorcizar o Will. E lembra que eu falei que o Dart não gostava de luz? Pois então, eles acabam descobrindo que o ponto fraco lá, né, do Will / Devorador de Mentes é o calor. E eles começam a aquecer o coitado do Will lá na barraquinha, lá na cabaninha lá do Hopper. E o coitado sofre. Mas sofre, gente. E eu vou dizer, eu acho que é uma das cenas que mais dá medo ali. Porque, assim, eu tenho medo do Exorcista. É um dos filmes, assim, que me dá um cagaço. Enquanto isso, tem a galera que tá lá na casa da Joyce, né? Porque a casa da Joyce também, coitada, ela nunca deixa de ser atacada. Ela tá lá, eles estão lá e vai vir um Demogorgon lá pra atacar eles. E adivinha quem chega e salva todo mundo? Isso mesmo, a menina Eleven. Ela chega lá e todo mundo, você tá viva! Menos o Hopper, que já sabia, mas ele vai lá dar um abraço nela. Kiro! Pai, você voltou, me perdoa, me desculpa, ela, tudo bem, não tem problema. A gente tá em paz agora. E ela chega toda badass, né? Ela toda roqueirona, de jaqueta de couro. Chega badass. Aí o Mike vai lá, Eleven, minha querida, dá um abraço lá, se faz uma espada, mas é muito rápido. E é aí que eles vão montar o plano, né? Porque eles vão ter que dividir esse plano. Que é basicamente o quê? A gente precisa levar o Will pra fazer o exorcismo, né? Que é quem vai? Logicamente o Will, a Joyce, o Jonathan, a Nancy e o Mike, né? Porque o Mike, nessa temporada, ele não serve porra nenhuma, mas ele fica lá fazendo de best friend do Will. Até porque eles são best friends, né? O outro é fritar o monstro, né? Que é fazer o exorcismo lá, é pra fritar o monstro lá de dentro do Will. O outro time é o time da adestração, que a gente vai ver, né? O Steven, o Dustin, o Lucas, a Max. E o Billy aparece também, mas eu não lembro direito. Ah, porque é quando ele vai atrás da Max. Lembra que eu falei que a Max tinha fugido? Pronto, ele vai atrás da Max lá na casa da Joyce, né? E é quando ele pega uma briga do caramba com o Steven. Que o outro também, toda temporada ele termina arregaçado, porque toda temporada ele apanha. E o terceiro time, e digamos que o mais importante, que é o Hopper e a Eleven, né? Porque eles vão lá pro laboratório pra finalmente fechar a bodega do portal, que tinha dito que tinha sido fechado, mas a caceta do portal não tinha sido fechado. Nossa. É isso que dá a mentir, tá vendo? Corta pra cena do exorcismo. É brutal, é grito, é terror, muito terror, porque nessas horas eu fiquei parabéns pro ator, né, pro Noah, que fez o Will, porque ele
interpretou. Ali você pode dizer, olha, aqui foi. Enquanto isso, lá nos túneis a gente tem o Steven, que tá todo arregaçado depois da briga com o Billy. É porque a Max lá consegue neutralizar o Billy aplicando lá um tranquilizante lá, que eu nem lembro como foi que eles conseguiram aquele bicho, mas ela consegue deixar ele... era o que eles usavam no laboratório para deixar o Will inconsciente, para poder o Devorador de Mentes não saber agir através dele, né? Enquanto isso, a gente tem o exorcismo, tem a batalha lá dos meninos embaixo lá dos túneis. O Dustin reencontra o Dart deixa o Dustin embora, porque o Dustin dá um negocinho ali pra ele e ele deixa os meninos embora. E do outro lado a gente tem a luta lá de poderes psíquicos que sempre sai pela mão, não sei porquê, nem sai lá da Eleven com o portal e pá, adivinha? Exorcismo concluído com sucesso. Galera do Steven, Dustin, Lucas e Maxine salvos com sucesso. E o portal é fechado com sucesso. Mas a coitada da Eleven quase também é esvaída, porque a força da Pob teve uma hora que o nariz sangrou tanto que eu pensei assim, meu Deus do céu, está tendo um AVC. Mas não, ela sobrevive e todos felizes. Até que a gente pensa que o portal ele tá fechado, né? Que a conexão foi cortada. A fumaça saiu do Will. Todos os Demogorgons da floresta caem mortos. E a gente acha que está tudo salvo de novo. Só que não, porque a gente sabe que tem a terceira temporada. Mas aí corta, porque tem que ter um momento de felicidade, né? Corta para um mês depois, o que é que acontece? O Dr. Owens falsifica uma certidão lá de nascimento e dá para o Hopper, né? Como se a Eleven agora fosse filha dele de forma legal, por assim dizer, porque o governo está ali atrás da Eleven por conta de tudo que aconteceu. E o Hopper salva, né? O Dr. Owens lá do laboratório quando eles ficam presos. Passando para isso, a vida segue normal, porque a gente tem o que agora? O baile de inverno da escola, que é o momento mais fofinho e é o momento mais gostosinho que a gente tem. O Lucas formando seu pazinho com a Maxine, que eu acho os dois fofos. O Mike e a Eleven. O Will encontra uma menininha lá pra ele também chamar de sua, pelo menos naquele momentinho. E o Dustin, o Dustin chega lá todo confiante, porque com as dicas que o Steve tinha dado pra ele. Só que nenhuma das meninas quer dançar com o coitado, velho. Nessa hora fico triste, porque eu entendo, Dustin, eu entendo você. Aí a Nancy, a maior querida da face da terra, chega lá e chama ele pra dançar. Porque aí as vezes que eu tô putz, ela é bem mais velha, né, do último ano e tal, tá chamando um menino que não entrou nem ainda no ensino médio lá pra dançar. Aí ela fala, deixa ele feliz, fala que ele tá bonito, que isso aí, eu acho isso muito bonitinho, eu acho isso muito fofinho, porque a gente sabe, né, quando tem coisa fofa, é porque a desgraça tá para acontecer. E é assim que a gente sabe que vai vir muita coisa, porque de repente, ó, a tela vira, a gente sai da escola, o mundo invertido aparece, e adivinha o que? O Devorador de Mentes está lá, ainda, ó, maquinando e se preparando para a próxima temporada, porque por mais que ele tenha sido desconectado do Will, ou a gente acha que ele foi desconectado do Will, mas ele não foi destruído, ele está apenas à espreita, observando para a próxima temporada. E é isso, rapaz, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais uma autópsia sobre Stranger Things, pra gente entrar, ó, afiadíssimo pra última temporada, que já tá dando a dor no coração de saber que é a última, mas tudo que é bom tem que ter o seu fim, e é mais bonitinho ainda quando o ciclo se fecha bonitinho, que é o que eu espero que aconteça com a última temporada de Stranger Things. Então, se você gostou, deixa aqui embaixo, eu quero saber quais são os seus personagens favoritos, se você gosta, se você acha que o Dustin e o Steve é a melhor dupla ever, porque eu acho sim, e eu estou certo, eu sei que eu estou certo. Não deixa de se inscrever, não deixa de deixar aquele like maroteso que ajuda pra caramba, compartilha para todo mundo. E é isso. Tá escutando Marshmallow? Escuta a voz de razão. Marshmallow falando pra você se inscrever, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço no meu lugar do mundo e tchau! Beleza, já se passaram praticamente quase um ano desde que a Eleven deitou. Beleza, já se passou quase um ano desde que a Eleven detonou lá o